Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez abrindo o seminário Líderes em Gestão Escolar e o Fórum da Undime. Esse é o nosso 4º seminário. Eu fico muito orgulhosa de ter participado desde o primeiro seminário e tenho certeza que se a Ilona estivesse aqui, ela está de férias, ela não pôde estar, ela também estaria muito orgulhosa de ver todos vocês reunidos mais uma vez. Queria contar uma novidade para vocês, vocês podem agora me culpar um pouco pelo problema da formação inicial dos professores. Eu acabei de ser aceita num concurso na USP para dar aula nos cursos de licenciatura, então eu vou estar formando os professores que vão trabalhar na rede de vocês. Espero que eu faça um bom trabalho. Eu vou começar dia 3... Dia 3 de março. Bom, queria começar aqui agradecendo ao Ernesto Faria, não sei se ele está aqui no auditório, deve estar. Trabalha na Fundação Lehman, que me ajudou aqui na coleta e na organização desses dados que eu vou apresentar para vocês. A ideia da agenda, como o Denis falou, é falar um pouco sobre o nosso Estado, a educação, né, as características da educação, como que ela está, e quais são os desafios que a gente tem pela frente. Eu sei que vocês estão no final de mandato, muitos de vocês vão continuar, eu espero, mas independente disso, a educação não tem partido, né, é um projeto de governo, portanto, de Estado, portanto, independe de vocês seguirem ou não à frente da Secretaria de Educação. Eu sei que vocês vão fazer uma boa transmissão de mandato, caso não fiquem. Então, nós vamos conversar um pouquinho desses desafios. São Paulo, né, chamada da locomotiva do Brasil, porque é o estado mais rico do nosso país, além de ser o estado mais populoso. O PIB do estado de São Paulo equivale a 1/3 do PIB nacional. Então, hoje o Brasil é a 7ª economia do mundo. Se o estado de São Paulo fosse um país, nós seríamos a 19ª economia mundial. Ou seja, a gente teria uma economia maior do que a da Suíça, do que a da Bélgica, do que a da Polônia. Não estou falando de distribuição de renda, eu estou falando de tamanho da economia, né, do potencial econômico que o nosso Estado tem. Né? O PIB per capita de São Paulo, se a gente dividisse essa riqueza pelo número de habitantes, seria de R$25 mil por pessoa. Não é essa a renda média. Quando a gente pega só os rendimentos dos indivíduos, a renda é muito menor do que isso. Ela cai para 887. Ainda assim, ela é uma renda muito maior que a renda do Brasil. Parece que não é muito, mas é uma diferença grande. A maioria dos outros estados tem uma renda média muito próxima à média nacional de 668. Como vocês viram na diferença entre o PIB per capita de São Paulo e a renda média, a gente é um estado bastante desigual, mas o nosso país é um país muito desigual. E o nosso estado não é mais desigual que o Brasil. Apesar de ser mais rico, ele é mais igualitário, ele é mais equitativo do ponto de vista da distribuição de renda que o Brasil. É isso que o índice Gini mostra para a gente, ou seja, quanto maior esse índice, mais desigual é uma sociedade. Portanto, o índice Gini do estado de São Paulo é 49, do Brasil é 54, nós somos um pouquinho menos desigual do que o Brasil, ainda assim somos bastante desiguais. Quando a gente compara o nosso estado, né, com o resto do Brasil, e a gente coloca características sociais de todos os estados brasileiros, a gente se dá conta como as nossas diferenças são marcantes. Né? Esse gráfico aqui, ele mostra os domicílios que têm, ao mesmo tempo, simultaneamente, iluminação elétrica, geladeira, TV em cores, máquina de lavar, telefone fixo, computador e internet. Então, quando a gente olha a discrepância que existe entre os estados brasileiros e como a gente está na frente, então está aqui o estado de São Paulo, 27% dos nossos domicílios tem todos esses bens aqui e esse acesso. E se a gente for pensar no estado mais pobre e também bastante desigual do Brasil, que é o Maranhão, apenas 2,6% desses municípios, sendo que o Brasil é quase a metade
a incidência dessas características nos domicílios brasileiros é quase a metade. Portanto, a gente está falando de um contexto, comparativamente ao contexto do nosso país, um contexto bastante favorável, né, para a gente atuar. Não estou dizendo que ele é o ideal, mas eu estou tentando comparar com os dirigentes que estão em outros estados brasileiros, muito mais pobres, muito mais carentes que o estado de São Paulo. Bom, nesse contexto, como será que anda a nossa educação, né? Primeira coisa é lembrar que o nosso contexto é um contexto gigante. Nós estamos falando de gigantismo. São mais de 10 milhões de alunos no estado de São Paulo, nas escolas públicas, privadas, educação especial, EJA, ensino técnico. E vocês que estão aqui têm uma parte importante dessas matrículas na mão e têm uma responsabilidade muito grande, porque vocês têm a base do sistema. O que eu estou chamando de base do sistema? Vocês têm a educação infantil, praticamente 71%, ou a maioria da matrícula da educação infantil, 71% está na mão dos senhores e das senhoras aqui presentes, né? E uma parte importante do ensino fundamental. É 40% do ensino fundamental se a gente considera a matrícula privada, que é alta. A gente tem uma matrícula privada alta no nosso estado. A média na educação básica é de 18%, né? Quando a média no Brasil é de 10%. Nós temos uma matrícula privada alta. Então, se a gente tira essa matrícula privada, os senhores e as senhoras são responsáveis por 50% da matrícula do ensino fundamental. Muito mais concentrado no primeiro ciclo do ensino fundamental, primeiro ao quinto ano, mas se a gente considerar todo esse nível de ensino, metade da matrícula hoje está na mão dos senhores e das senhoras. Se a gente lembrar que essa municipalização no nosso estado, ela é uma municipalização recente, não faz muito tempo que vocês estão, ou que os municípios estão sendo gestores de redes com esse gigantismo. Portanto, o desafio é maior ainda porque a experiência não está acumulada, como em outros estados onde a municipalização começou muito antes, na década de 70, por exemplo. O ensino médio, como a gente sabe, está concentrado na mão do Estado. Então, eu vou tentar, na minha apresentação, focar nas características do nosso estado, comparar com o Brasil. Quando eu conseguir, quando os dados estiverem disponíveis, separar as redes municipais e as redes estaduais, e quando também tiver sentido, gente, porque às vezes a gente que está no nosso município tem a sensação que tem uma diferença muito gritante entre a nossa rede municipal e a rede estadual. E eu sei disso porque eu já trabalhei no município e tinha exatamente essa percepção. Mas muitas vezes quando a gente agrega os dados e a gente observa esses dados, a gente vê que essa diferença não se materializa na média, no total, no geral do nosso estado. Porque essa característica do seu município muitas vezes não se repete no município vizinho. Então eu vou separar os dados sempre que eu puder e sempre que for necessário, sempre que essa diferença for marcada. Como andam os nossos alunos, né? Todas as nossas crianças, todos os nossos jovens têm acesso à educação no nosso estado? Quando a gente olha aqui no gráfico, a gente observa que, com relação, o azulzinho é o estado de São Paulo, o vermelhinho é o Brasil. Com relação ao Brasil, a gente está um pouquinho melhor. Presta atenção que o gráfico começa aqui no 75. Eu queria mostrar a diferença, mas essa diferença aqui é de 5 pontos percentuais. Então, hoje a gente tem matriculado na escola 90% das crianças de 4 a 6 anos. Considerando que hoje 6 anos faz parte do ensino fundamental. Como a coleta da estatística ela era organizada de outra forma até o ensino fundamental de 9 anos, muitas vezes a gente continua não separando, juntando 6 anos com 4, ao invés de colocar aqui no 7 a 14. A diferença de São Paulo para o Brasil é de apenas 5 pontos percentuais, mas a gente tem uma cobertura bastante grande na educação infantil. Ainda assim, para a gente poder ter toda criança de 4 a 17 anos na escola, a gente ainda precisa fazer o esforço de incluir esses 10% que estão fora da escola. Tá? Quando a gente olha aqui na outra ponta, que é a ponta aqui do ensino médio, a gente ainda tem 15% dos nossos jovens fora da escola. Eu não estou falando aqui na idade correta, que ele está no ensino médio onde ele deveria. Eu estou dizendo matriculado na escola. É interessante a gente observar que a matrícula
a gente conseguiu incluir muito mais rapidamente as crianças de 4 a 6 na escola do que a gente tem conseguido incluir os nossos jovens. Portanto, o desafio de trabalhar com o jovem é um desafio muito grande, mesmo vocês não tendo a rede municipal não tendo as escolas de ensino médio, vocês se dão conta desse desafio na relação que vocês têm com as escolas estaduais no município de vocês. Então, a gente ainda não conseguiu incluir todo mundo, e se a gente observar as diferenças entre nosso estado, que é o estado mais rico da nação, que tem indicadores sociais tão mais robustos que o do Brasil, as nossas estatísticas educacionais não são tão diferentes assim. Ou seja, a gente não tem feito a nossa lição de casa como deveria. E eu não estou me referindo a essa gestão, né, que vocês estão à frente nos últimos 4 anos, eu estou falando do longo prazo, né, de como o Estado de São Paulo tem dificuldade de se posicionar como ele deveria, dado o seu nível de riqueza e o seu nível de desenvolvimento social. Além de um problema de acesso, que eu concordo é menor, nós temos que incluir 10% das crianças de 4 a 6 e 15% dos jovens de 15 a 17, a gente ainda tem um problema de fluxo. Tá? Esse gráfico aqui parece complicado, mas não é. Qual que é a ideia aqui? É a gente observar que no ensino fundamental a gente teve um avanço, né, dos inícios dos anos 90, mas a gente já tinha uma inclusão grande das crianças de 7 a 14 anos, e aqui a gente tem uma dificuldade. A gente não só tem uma dificuldade de incluir os jovens, a gente tem uma dificuldade de mantê-los na escola e de fazê-los avançar na idade correta. Porque lembra, no quadro anterior eu mostrei, 85% dos jovens de 15 a 17 anos estão matriculados na escola. Mas quando a gente olha o número aqui é São Paulo, tá? Nós temos 69. Por que nós temos 69 aqui? Porque aqui a gente está falando de jovens de 15 a 17 anos na fase correta, que é o ensino médio, que é onde ele deveria estar. Então, aquele restante que não aparece aqui no número, é quem está atrasado na escola. Bom, com relação ao Brasil, a gente está melhor? A gente está melhor. Porque praticamente o Brasil e a gente têm o mesmo nível de jovens incluídos. O Brasil 83, São Paulo 85. Mas nós temos um fluxo melhor, né? A distorção idade série nossa é menor e muito provavelmente isso se deve a políticas que a gente teve no nosso estado de correção de fluxo, que faz com que a nossa estatística seja melhor do que a estatística nacional. O que a gente observa aqui quando a gente olha a distorção idade série no decorrer dos nossos níveis de ensino? Começando aqui no Fundamental 1, passando para o 2 e indo para o ensino médio. Tanto em São Paulo como no Brasil, a gente vê uma progressão desse índice, que é um índice nefasto, a gente gostaria que ele fosse 0. Né? Isso mostra que a criança está pelo menos 2 anos além da idade que ela deveria naquela série, ela está atrasada, portanto. A gente vê um aumento, né? Quadruplica aqui do Fundamental 1 para o ensino médio. Obviamente, como eu já mostrei no quadro anterior, nós estamos melhor do que o Brasil, mas a tendência é muito parecida, ou seja, quanto mais o aluno avança no sistema, maior aumenta a chance dele de ficar para trás, seja repetindo, evadindo, voltando, enfim, tendo mais velho numa turma de alunos mais novos. O que acaba acontecendo quando a gente tem essa distorção idade série, quando a gente tem uma matrícula líquida, como eu mostrei, menor do que o acesso? A gente acaba tendo uma ineficiência no nosso sistema. Quando a gente olha a conclusão do ensino, o que acontece? O que acontece aqui? A gente tem um acesso praticamente universal do ensino fundamental, certo? 97%. Por que a nossa conclusão é 80%? Porque as crianças ficam no sistema, mas não conseguem terminar. Então, quando a gente vai lá e pega os jovens de 16 anos e pergunta para eles se eles terminaram o ensino fundamental, 20% não terminou. Muito provavelmente eles entraram na escola. A chance deles não terem entrado é mínima, mas eles não conseguiram terminar. E o mesmo acontece aqui no ensino médio. Estamos melhor, obviamente, que o Brasil, mas ainda não estamos bem se a gente imagina que a gente incluiu todo mundo no nosso sistema.
Um outro aspecto para a gente analisar o nosso sistema, portanto, a gente tem que melhorar o acesso para alguns grupos, né, crianças de 4 a 6 e jovens, melhorar o fluxo, principalmente no ensino médio, mas também no fundamental. E a gente vai analisar agora a qualidade da educação. Eu vou separar a qualidade em duas partes, né? Eu estou chamando uma parte da qualidade da educação de excelência e outra parte da qualidade da educação de equidade. Esses dois componentes juntos perfazem a qualidade da educação. A qualidade da educação não é só a excelência, tampouco é só a equidade. São os dois fatores combinados. O que eu estou chamando de excelência? O nível médio da rede de vocês, do sistema de ensino. Então, qual seria um bom indicador de excelência? O IDEB, o desempenho médio na prova Brasil, o desempenho médio numa prova que vocês possam aplicar, o desempenho médio no SARESP, por exemplo. Esse seria um bom indicador de excelência. Qual é o nível que a rede de vocês atinge no 5º ano, no 9º ano, no ensino médio? E o que a gente analisa quando a gente analisa a equidade? A gente está interessado em analisar como cada um dos nossos alunos está, né, no sistema de vocês, como cada um dos alunos de vocês está aprendendo. Então, muitas vezes a gente faz isso olhando grupos que a gente sabe que são menos favorecidos, portanto, ao agrupá-los e olhar só para eles, com respeito a outros grupos mais favorecidos, por exemplo, alunos mais ricos, alunos mais pobres, alunos negros versus alunos brancos, indígenas versus não indígenas, a gente pode ver, do ponto de vista da equidade, qual é a oportunidade que eu estou dando para determinados grupos na minha rede, no meu sistema, na minha sociedade. Tá? Então, para a gente entender e para a gente poder observar a equidade, a gente olha a distribuição das notas, a distribuição das proficiências e como que cada grupo se comporta dentro dessa distribuição. Eu gosto muito de uma frase que o professor Chico Soares cunhou, muitos de vocês já devem ter ouvido na palestra dele, já esteve presente no seminário da gente. Ele diz que a qualidade é quando a gente se preocupa com todos, ou seja, a média, e cada um, ou seja, a distribuição. Não basta ter uma boa média, eu preciso olhar dentro dela como é que está cada um. Porque como a gente viu na média do PIB de São Paulo, que é de R$25 mil per capita, e quando a gente olha a renda média, a gente percebe que a média muitas vezes está escondendo bastante coisa. Então, a gente tem que ser capaz de olhar o todo, mas também de olhar cada um. Então, vamos ver como que a gente está num indicador clássico, né, importante, que é o IDEB, e que hoje a gente pode já analisar 3 ondas, né, na verdade são 6 anos aí, porque ele acontece a cada 2 anos, do IDEB, que é o que a gente faz aqui nesse gráfico, né? Então, aqui eu tenho o 5º ano de São Paulo, do Brasil, o 9º ano de São Paulo, o 9º ano do Brasil. Aqui 2005, 2007, 2009. Então, o que a gente observa? Né? A primeira coisa que a gente observa é que tem uma tendência de melhora, tem uma melhoria no IDEB entre 2005 e 2009 para os 2 níveis aqui que eu estou analisando, que são os níveis que vocês têm escolas que a rede municipal atua. Né? Então, a gente observa a melhoria, a gente observa também que a gente está mais próximo da meta no primeiro segmento do ensino fundamental, no final do primeiro ciclo. E não só a gente está mais perto da meta, como a melhoria aqui ela foi mais acelerada. Tá? E essa também é uma tendência nacional. A gente vê que a melhoria aqui é menor. E no ensino médio é menor ainda. Tá? No ensino médio é menor ainda. Então, essa melhoria é menor. Vocês podem observar que é uma tendência nacional. Bom, se a gente continuar nesse ritmo, muito antes de 2020, os senhores e as senhoras aqui, ou as redes que vocês são responsáveis, vai alcançar a meta de 6 do IDEB, que coloca todo mundo aqui, né, como no primeiro mundo. Certo? Posso acabar a apresentação aqui, né? Bom, será que a gente está tão bem assim? Né? Vamos começar a entender um pouco esse número para ver se a gente está tão bem assim. Bom, a linha pontilhada aqui, ó, que eu vou colocar,
mostra o nível esperado, tá? No caso aqui, leitura, 5º ano, o nível esperado é 200. Aqui é leitura, 9º ano, aqui é leitura, ensino médio. E essa bolinha aqui mostra onde está São Paulo e o Brasil, a gente sempre acima da média nacional, com respeito ao nível adequado. Então, o que a gente observa? Que aqui a gente está muito mais próximo do que aqui e do que aqui. Conforme o aluno progride no sistema, mais distante a gente vai ficando daquilo que a gente gostaria que eles atingissem, que eles aprendessem. Isso é bastante triste, né? Isso é bastante triste. Ainda que a gente possa pensar, bom, eu estou muito mais aqui, ó, eu estou responsável por isso aqui. Vocês podem, muitos de vocês eu sei que podem ficar orgulhosos de ter contribuído para esse índice ser alto, né? E para a gente ter a menor diferença entre o esperado e o atingido no ensino fundamental 1 do que aqui e aqui, né? O valor que a escola vai agregando para o aluno vai diminuindo conforme a gente avança na escolarização. Mas a gente pode ser otimista, pelo menos com respeito aos mais novos, porque a gente diz assim, bom, então agora isso aqui vai ser uma tendência. Esse aluno aqui, esse aqui, né, daqui a 2 anos vai estar aqui, certo? Porque a cada 4 anos você vai fazendo uma prova. Portanto, eu posso esperar mais dele, né? Ou daqui a 4 anos esse aluno, eu posso esperar mais dele? Vamos tentar entrar um pouquinho nesse dado. Aqui a mesma coisa para matemática, tá? Aqui está o esperado e o atingido. E a gente vai ficando em matemática, então dá até comendo poeira, né? Porque a gente não consegue, a gente quase chega aqui no ensino, no nono ano, a gente está na média do 5º. Né? A gente tem a matemática, como ela tem muito menos influência da família, tá? A gente tem muito menos influência da família, porque ele é um saber praticamente todo escolarizado, a gente acaba tendo realmente o retrato da escola muito mais forte quando a gente analisa o desempenho da matemática. Por isso que muitos dos estudos usam nota de matemática ao invés de língua portuguesa, mas eu vou mostrar as duas aqui, porque eu acho que para efeito do trabalho de vocês é importante ter acesso às 2 notas. Mas vamos lá, podemos ser otimistas, pelo menos com os mais novos, né? Como é que está a distribuição dessa nota, desse 191, desse 185 para o Brasil, do 191 para São Paulo? Olha, seguinte, o que a gente observa aqui que a gente tem muito pouca gente aqui e muita gente aqui, tá? E deveria ser o contrário, tá? O adequado é esse aqui. Aqui estão os 200 pontos. Aqui estão as crianças que conseguem 200 pontos. Então, se a gente junta essas crianças com essas, a gente tem 32%. 40%. Tá? Isso no 5º ano. O que acontece no 9º ano? Mais uma vez, a porcentagem de crianças que consegue chegar pelo menos no nível adequado e no avançado é menor, diminui. Tá? Com a matemática, isso é ainda pior. Com a matemática, isso é ainda pior. Se é verdade que a gente consegue ter um pouco de gente aqui no nível avançado, no 5º ano, lembra do número lá atrás? Era 40, aqui também é o mesmo. Mas olha no 9º ano. No 9º ano só sobra 12. Só sobra 12% no nível adequado. Será que a gente tem alguma pista do que pode estar acontecendo? De por que essa dificuldade vai se agravando quanto mais o aluno fica na escola? A gente teve, o ano passado, uma prova que foi organizada pelo Todos pela Educação para medir a alfabetização das crianças no início do ciclo 1. Vamos ver o resultado dessa prova. 46%, gente, portanto, né, isso menos 100, das crianças não conseguem atingir o nível esperado, ou seja, não estão plenamente alfabetizadas.
Tá? Essa prova, ela foi feita com alunos que estavam no 4º ano. Era maio, 4º ano. Portanto, essas crianças estavam matriculadas no 4º ano, já tinham cursado alguns meses e tinham o 3º ano completo, ou a 2ª série completa. E pediram para elas ler um texto como esse aqui, ó. Uma fábula de Esopo, tem 20 linhas, tá? É um texto curto, tem 20 linhas. Vou explicar rapidinho aqui o que o texto diz. Um leão está dentro de uma caverna, ele está se fingindo ele finge que está quase morrendo para atrair os animais, e assim que o animal entra, ele vai comendo cada um deles. Chega uma raposa, olha, se dá conta que as pegadas só estão entrando, não estão saindo, e fala para o leão: eu é que não vou entrar aí. Então, no último parágrafo aqui, ele diz: eu até acreditaria em suas palavras, seu leão, mas meus olhos estão me contando outra coisa e tenho que acreditar neles. Estou vendo que tem um monte de pegadas de animais em volta da caverna e todas apontam na mesma direção. Quer dizer que muitos bichos entraram na sua toca e nenhum saiu. Eu é que não entro, passar bem. Então, o que o aluno tem que responder, portanto, ele tem que ler, compreender o que ele leu, e ele tem que responder acerca de uma característica da raposa, que no caso aqui é a esperteza, isso é considerado uma habilidade de identificação de características dos personagens, que está explícito no texto. Apesar dessa palavra não aparecer escrita no texto, é muito fácil do aluno conseguir perceber que essa é a característica da raposa. Basta ele compreender o texto. O problema é que as crianças não conseguem compreender o texto. Elas não conseguem ler esse texto no 4º ano. No 4º ano, elas estão no 4º ano, né? Com o 3º ano, metade das crianças. Tá? A gente não tem um dado específico para São Paulo, porque a gente não tem uma amostra do nosso estado, a gente tem para a região sudeste, que é um pouquinho melhor do que o Brasil. É um pouquinho melhor que o Brasil. No Brasil, a maioria não consegue ler. Aqui é um pouquinho menos do que a maioria que não consegue ler. Gente, eu queria chamar a atenção para vocês uma coisa que para mim me chocou muito quando eu vi esses dados. Dá uma olhada no desempenho médio da escola particular, crianças matriculadas no 4º ano, com 3º ano completo, no nosso estado. Olha a proficiência delas, 224. Lembra qual é o valor esperado para o final do 5º ano? 200. Lembra a nossa média lá atrás, 191? Pois é. Então, uma criança de uma escola particular, já no 4º ano, já está com o nível esperado de um 6º ano. Esse é o nível do 6º ano para a escola pública. Tá? Aí está parte da nossa explicação. É lá atrás que começa o problema. Bom, como não podia deixar de ser, né? Para os mais pobres, esse quadro é ainda pior, né? Esse quadro é ainda pior. Se a gente olhar aqui, a gente observa que entre os mais pobres, 40% dos alunos estão abaixo do básico no 9º ano e 25% está abaixo do básico no 5º ano. O que significa estar abaixo do básico no 5º ano? 1/4 dos alunos da nossa rede estadual e municipal do nosso estado. Significa que ele não lê a prova. Ele não consegue ler. Isso significa estar abaixo do básico. Ele não consegue ler a prova. O que significa esse 40% aqui do 9º ano estar abaixo do básico? Significa que ele não consegue nem aquela habilidade do 5º, nem os 200 pontos. Ele está lá no 5º ano ainda, apesar dele já ter passado o dobro do tempo na escola, né? A situação dos mais ricos, entre aspas, lembre-se que 20% da matrícula do nosso estado está na rede privada. Essas pessoas não estão aqui. A rede privada não entra aqui. Então, quando eu estou falando dos mais ricos, eu estou dizendo, daqueles 80% que ficaram na rede pública, a gente pega os dois extremos, os mais ricos e os mais pobres. A situação deles também não é muito boa, não.
A situação deles não é muito boa, não. Apesar de que, obviamente, a situação é melhor. No nível avançado, a situação é aterradora. Por quê? Porque aqui a gente simplesmente nega, né, aos alunos mais pobres a oportunidade de aprender naquele nível que a gente não nega para os alunos da escola privada. Lembra que eles estão na frente daquele esperado? Isso é ser avançado. É, se você tem potencial para estar além do esperado, você poder desenvolver esse potencial. Olha o que acontece aqui, ó. A gente tem, no 5º ano, a gente tem 8%, e no nono, entre os mais pobres, e depois a gente vai para menos de 1%. Então, a escola vai cada vez mais diminuindo a oportunidade dessas pessoas em avançar na educação. Não é diferente para os mais ricos, não. Tá? Mas se a gente imaginar que para as crianças mais pobres a escola é único, né, meio, é bastante triste. Bom, e o resultado, gente, é previsível. Né? Eu prometo que é o último slide triste, tá? Do tipo. Depois vai ter coisa boa, tá, gente? O resultado é previsível. Mas eu acho que é importante a gente se dar conta, né, do desafio que a gente tem. Porque se eu podia chegar aqui e falar 5,3 no IDEB, galera, vamos lá. Daqui a 5 anos a gente está igual a Portugal. Que é a média da OCDE, mais ou menos. Quando a gente olha a porcentagem de alunos que está no 9º ano, mas que ainda não tem aquele aprendizado que ele deveria ter tido no 5º ano, entre os alunos cuja mãe é analfabeta, é 40%. Portanto, se eu já sei que a família da origem daquele aluno vai ter pouca chance de apoiá-lo, né, no processo de escolarização, no processo acadêmico, e eu nego a ele a oportunidade de aprender na escola, basicamente esse cara está fora. Ele vai evadir, ele vai sair da escola, ele vai ser aquele aluno do ensino médio que vai lá só fazer social na escola e não querer nada com nada, porque ele não consegue ler aquele texto da fábula até hoje. Ele parou lá, tá? Ele parou lá atrás. Então tá aqui, ó, 52% na rede estadual, 48% na rede municipal. A gente tem uma diferença aqui de 4 pontos percentuais, tá? A favor da rede municipal nessa questão. Ou seja, tem menos alunos na situação ruim, por isso que é melhor. Gente, mas tem redes, tem escolas e tem redes que estão fazendo a diferença e eu queria falar um pouco para vocês sobre elas, né? Esse daqui são dados das redes municipais do estado de São Paulo, tá? Que eu e o Ernesto analisamos. E a gente olhou as escolas dentro das redes de vocês. Lembra, a gente está interessado na qualidade, mas a gente também está interessado na equidade. Eu não vou só olhar quantas escolas de vocês atingem a média de 200 pontos. Eu quero saber o seguinte: quantas escolas tem na rede de cada um de vocês, onde pelo menos 57%, ou seja, mais da metade, atinge aquilo que é esperado dele, 200 pontos no 5º ano. Tá? Lembra, gente, no Brasil, 30% das crianças do 5º ano atingem o 200. Então, a escola onde 57% atinge o 200 é o dobro. Por que 57%? Porque essa é um corte que é utilizado no PISA da OCDE para sair do nível 2. Então, a gente resolveu usar essa mesma nota. A gente sabe que é rígido, é rigoroso, mas a gente acha que é assim que tem que ser, porque, afinal de contas, a gente está falando com o estado mais rico da nação, né? E nós temos 13% dos nossos municípios tem todas, ou pelo menos a metade das suas escolas nessa condição. Ou seja, nós temos 13% dos nossos municípios onde pelo menos metade das escolas, todos 57% dos alunos dessas escolas atingem 200 pontos. Complicado? Então, eu estou chamando essa escola de uma escola equitativa.
uma escola que consegue ensinar para a maioria aquilo que ela deve aprender. Porque se você está ensinando para 57%, provavelmente você está ensinando para o rico e para o pobre. Certo? Então, a gente está chamando isso de escola equitativa. Então, nós temos 13%, onde pelo menos metade das escolas são assim, e 24%, que é entre 1/4 das escolas e metade. Então, se a gente somar esses dois aqui, a gente pode dizer que 40% das redes municipais do estado de São Paulo tem pelo menos 1/4 de escolas que são equitativas. Então, a tarefa de vocês é encontrar essas escolas e aprender com elas, né? É encontrar essas escolas e aprender com elas. Eu vou mostrar rapidinho, não assusta, vou explicar o que é essa nuvem ali. Como que a gente consegue encontrar escolas eficazes e como que não é trivial, não basta somente a gente olhar a excelência, a gente tem que olhar o valor agregado, a gente tem que olhar a equidade. Tá? Então, o que que a gente tem nesse gráfico aqui? Cada pontinho desse é uma escola. Aqui é a nota de matemática e aqui é a nota de língua portuguesa dessa escola. Tá? Então, na verdade, essa bolinha vermelha aqui representa uma escola, essa aqui outra, essa outra. Aqui eu tenho a nota da escola e aqui eu tenho a média do nível socioeconômico dos alunos dessa escola. Quanto mais próximo do zero, mais baixo é o nível socioeconômico. Quanto mais próximo do 30, mais alto. Então, uma escola que está aqui, ela está nos níveis mais baixos no nosso estado. Gente, no Brasil a gente tem um monte de escola aqui. Né? Essa nuvem aqui no estado de São Paulo, ela está mais para cá, porque o nosso nível socioeconômico é mais alto na média. Então, essa aqui é uma escola que está no nível socioeconômico baixo. Por outro lado, essa aqui, ó, veja bem, ela está no nível socioeconômico alto. Não é a escola, é a média. Imagina que eu conseguisse fazer uma média de todos os alunos daquela escola e construir um índice, que é esse que a gente está chamando aqui de NSE. Tá? Então, aqui eu separei 4 escolas para a gente analisar. Tá? Vamos começar com a A e com a B. Tá aqui. Tá? Essa linha vermelha aqui mostra a tendência aqui dos meus dados. O que essa tendência está dizendo? Quanto maior o nível socioeconômico, maior a nota. Bom, vocês já sabiam, né? A gente já sabe, isso é empírico, não é porque eu acho que as pessoas mais pobres têm dificuldade de aprender. É empírico. Existe uma forte associação entre a origem social e o resultado acadêmico. Tá? Então, a diferença entre a nota de 2 alunos, mais da metade dela é explicada pela família. Isso quer dizer, então, que a gente senta e não faz nada? Não. Quer dizer que o trabalho é muito mais difícil do que a gente imagina. Tá? E que é possível, e é isso que esse gráfico mostra. Tá? Então, essa linha aqui diz o seguinte. O que ela está mostrando? Olha, quem estiver na linha está fazendo a sua obrigação. Dado aquele conjunto de alunos que a escola recebe, se você está aqui, você deveria estar aqui na linha. Se você tem o nível socioeconômico é esse, você deveria estar aqui. Se o seu nível socioeconômico é esse, você deveria estar aqui. Portanto, quando a gente analisa o resultado à luz do nível socioeconômico, o que a gente observa? Que o esforço que a escola A e a escola B estão fazendo para educar as suas crianças é exatamente o mesmo. Ainda que, olha a nota da escola A e olha a nota da escola B. A escola A tem uma nota maior? Tem. Eu não estou falando da nota, eu estou falando do esforço. É por isso que eu fui uma das pessoas mais críticas com relação à plaquinha do IDEB na porta da escola. Porque o esforço é diferente da nota média. Certo? Nós estamos falando de coisas diferentes aqui. Bom, mas isso aqui é o esperado, né? Por isso que é injusto a gente premiar essa escola e punir essa. Porque, na verdade, elas estão respondendo ao esperado. Agora, vamos olhar a escola C e a escola D, tá? A escola C primeiro. Ela, olha o nível socioeconômico dela aqui, ó. Médio, eu estou chamando de médio baixo. Não é 10, mas é aqui por volta de 15. Muito distante dessa que é mais de 25. Olha o resultado dela.
Ela foge totalmente do esperado, mas ela foge para cima. Ela vai além daquilo que a origem daqueles alunos determinaria se ela deixasse no automático, né? Então, essa é uma escola que deve ser premiada. Obviamente que o resultado dela também é alto, né? Mas ele poderia ser exatamente igual a esse. Eu só não peguei uma aqui no meio, porque aqui tem milhares e milhares de escolas, por isso que fica tudo preto. Eu quis pegar algumas aqui para ficar fácil da gente entender, certo? E a escola D? Veja bem, a escola D tem alunos de origem social mais rica do que a escola B, mas ela tem resultado pior. Ela tem resultado pior. Então, você imagina que eu tratar a escola B e a escola D da mesma maneira, que injustiça eu estaria cometendo com essas escolas, né? Que injustiça eu estaria cometendo com essas... Por isso que a gente tem que ser muito cuidadoso na análise dos dados de avaliação. Agora, o que esse tipo de modelo mostra para a gente é que é possível fazer a diferença, é possível ir além do esperado, é possível ensinar, é possível aprender apesar da adversidade, né, que está colocado pela condição social do aluno. Então, acho que, para mim, ele é muito otimista, né? Para mim, ele mostra, ele dá otimismo, ele mostra que é possível. O que a gente tem que fazer é identificar, eu não vou fazer isso, mas é identificar, vocês podem fazer isso, essas escolas, ir lá saber o que eles estão fazendo e pedir para ajudar aquelas que não estão sabendo o que fazer. Bom, gente, depois desse otimismo, eu não podia, né, terminar, né, otimista, assim, porque aí a gente foi olhar os dados do questionário da Prova Brasil, né, e aí a gente descobriu que a gente tem muito ainda o que melhorar, né, quando a gente começa a entender e a olhar o que acontece dentro das nossas escolas. Ainda que, como vocês viram, tem muita escola fazendo a diferença. Você viu quantas escolas estavam para cima ali do... Aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Tá? O que a gente observa quando a gente analisa os questionários da Prova Brasil, as respostas que os professores das redes estaduais da rede estadual e das redes municipais do Estado de São Paulo dizem a respeito de seus alunos. A gente ainda tem uma baixa cobertura curricular. Olha aqui, ó. Essa prova, ela é aplicada em novembro. Portanto, em tese, todo mundo teria que ter trabalhado mais de 80% do currículo, tá? Na rede estadual, a gente tem, entre os mais pobres, 36%, e entre os mais ricos, no contexto da escola pública, 59%. Um resultado um pouco melhor nas redes municipais. Ou seja, uma cobertura curricular um pouco maior nas redes municipais, tanto entre os mais pobres quanto os mais ricos, com respeito à rede estadual. Mas olha só que interessante quando a gente pergunta para os professores com relação à expectativa que eles têm dos alunos deles. Eles vão terminar o ensino médio? Estão todos no 5º ano, professores de 5º ano. Você acha que eles vão para a faculdade, o aluno de vocês? Os professores da rede municipal têm uma expectativa mais baixa com relação aos seus alunos do que os professores da rede estadual. Talvez porque os da rede estadual vão estar com esses alunos, vai estar na mesma rede, o ensino médio está na mão deles. Não sei, não saberia a explicação. Seria muito interessante poder ouvi-los com relação a isso. Mas quando a gente pergunta... Quantos vão concluir o ensino médio? Entre os mais pobres da rede estadual, 56, e 47 entre os mais pobres da rede municipal. E quantos vão para a faculdade? Quantos vão para o ensino superior? Ó, 4 e 7, quase todos. E a diferença da expectativa com respeito ao nível socioeconômico é impactante. Olha aqui, ó, 4 vezes aqui na rede municipal. Certo? 4 vezes. Então, aquela escola eficaz que eu mostrei lá atrás, ela não vai acontecer se eu acredito nisso. Se eu parto do princípio que esse aluno não vai aprender, não vai fazer, não é para ele, eu não vou conseguir a escola eficaz. No máximo, eu vou ficar na minha linha ali. Eu vou fazer aquilo que é esperado, dado o aluno que eu recebo. Então, a gente tem que conseguir superar isso, e me chamou a atenção, particularmente, esse dado da rede municipal. E outra coisa que a gente vai ter que parar é de culpar o aluno, porque, mais uma vez, se a gente continuar culpando o aluno pela situação, né, ou
pelo não aprendizado, as coisas não vão mudar e a gente não vai conseguir ter a escola eficaz que a gente gostaria. Se vocês olharem essas primeiras perguntas aqui, são todas de infraestrutura. Infraestrutura ou relacionadas ao trabalho do professor. Não cumprimento do currículo, sobrecarga, baixos salários. Ó, olha a incidência dessas respostas. Olha aqui, não tem diferença socioeconômica aqui. É só na expectativa, aqui não. Tá? É muito baixa a incidência. Agora, quando fala é o aluno, é o meio que o aluno vive, é a barreira cultural do pai, é porque o pai não ajuda com a lição de casa, o aluno tem baixa autoestima, ele não se esforça, ele bagunça. Ó. Vocês lembram da cobertura curricular, como ela era baixa? Pergunta, o professor acha que não é, ó. Tá tudo bem. Então, isso aqui é um círculo vicioso, ou seja, eu culpo o aluno, não enxergo aonde eu posso estar errando e a gente continua perpetuando essa desigualdade. Para terminar aqui com vocês, né, eu acho que a gente ainda tem muito o que fazer, né, a gente não pode desistir apesar dessas dificuldades. Eu acho que é importante a gente ter claro quais são as dificuldades para poder partir para os desafios, tendo em vista que a gente vai ter que enfrentar essas dificuldades, né? Então, um primeiro desafio, e vários desses temas vocês vão poder discutir aqui no seminário, é a ampliação do acesso à educação infantil. Principalmente entendendo a educação infantil como um importante nivelador, né, da origem social, né? O aluno já entra na escola com uma diferença de vocabulário, né, os mais ricos e os mais pobres, imensa. Então, é papel da escola, é papel da educação infantil conseguir fazer com que essa diferença diminua, para ela não continuar se acentuando no ensino fundamental, no ensino médio. Um outro desafio que os gestores municipais, os estaduais, os dirigentes nacionais têm, que nós temos como nação, mas que vocês podem enfrentar e resolver na sua rede, é garantir um currículo estruturado em cada sala de aula, né? Então, quem ainda não tem orientação curricular, pensa em desenvolvê-las. Se pergunta se a orientação curricular que vocês desenvolveram é uma orientação clara, dá para um amigo que não tenha nada a ver com educação ler, se ele não entender nada é porque não é boa. Tá? Essa é a prova dos 9 do currículo. Tá? A Guiomar está aqui, vai falar com vocês sobre isso. É isso. Quer dizer, o currículo tem que ser claro, objetivo, e o professor tem que ser capaz de entender o que ele tem que fazer na sala de aula. A gente tem que garantir que esse currículo seja dado. A gente tem que garantir que os alunos sejam expostos ao currículo, senão não adianta também ter um currículo maravilhoso e a gente não cobre esse currículo, né? A gente tem que fazer uma formação continuada dos nossos professores com foco na sala de aula. A gente tem falado muito disso todos os seminários da Lema, esse não vai ser diferente, o Denis já adiantou aqui. O foco na sala de aula. O que eu estou chamando de foco na sala de aula? Vou ser bem específica aqui. Tá? Eu estou falando do planejamento da aula, uma aula bem planejada. Eu estou falando do uso do tempo, aproveitar o tempo para poder correr atrás daquele prejuízo que a gente vê na prova ABC. O aluno da escola particular está com 224 e a gente está com 185. Então, o tempo para nós é muito valioso, a gente não pode desperdiçar. E garantir uma cultura escolar com altas expectativas acadêmicas, principalmente vocês da rede municipal, que é uma debilidade aí. Eu fiquei realmente muito impressionada com esses números, né? Dado o esforço que eu sei que muitos de vocês põem nas escolas de vocês, os professores acreditarem que os alunos não vão chegar lá. E usar a avaliação externa para apoiar o professor no seu trabalho pedagógico. Eu tentei fazer isso com esses dados, usar os dados da avaliação para apoiar o trabalho de vocês como gestor. Espero que vocês possam fazer o mesmo com os professores de vocês. Agradeço a paciência. Bom seminário, bom início de ano. Obrigada.